Pessoal, bom dia. Iremos iniciar a nossa aula de física, aula 3. E na aula 3, nós iremos trabalhar campo magnético criado por uma espira circular. Na aula passada, pessoal, nós trabalhamos o campo magnético criado por uma corrente elétrica no fio retilíneo. E hoje a gente vai trabalhar o campo magnético criado por uma espira circular. O que é uma espira circular? A gente vai verificar aí algumas anotações. Né? O campo magnético criado por uma espira circular diz o seguinte: no caso de uma espira circular percorrida por uma corrente, né, por uma corrente qualquer, também se pode utilizar a regra da mão direita para eu determinar o sentido das linhas de campo. Né? Lembra que o polegar indica a intensidade da corrente e os outros dedos a linha de campo? Lembrando que a linha de campo ela é concêntrica, né? Então, perpendicular ao plano. Não se esqueça dessas informações. Então, nesse caso também, eu posso utilizar a regra da mão direita, né? Para determinar o sentido das linhas de campo, ok? Como é que eu faço isso? Mão direita. Então, imagine aí uma espira circular. Eu estou pegando no caso, essa espira, né? Com a mão direita. E o meu dedo está apontado para cima. Né? O meu dedo está apontado para cima. E como seria, né, a regra da mão direita? Né? A regra da mão direita diz o seguinte: o dedo polegar assume o sentido da corrente. Tá? O dedo polegar assume o sentido da corrente. O sentido de fechamento da palma indica o sentido do campo magnético. Então, a parte que fechou com os outros dedos indica o sentido do campo magnético. E o dedo polegar indica o sentido da corrente. Para cima, para baixo. Então, essa é a regra da mão direita. Né? Vou pegar essa espira, né? Essa espira está em que situação, está em que sentido. O dedo polegar vai indicar a minha corrente, como está essa imagem aí, e os outros dedos indicam o sentido do campo magnético, certo? Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Geralmente as questões vai te dar o desenho. Então, de acordo com o desenho que ela te deu, tu vai imaginar, tu vai analisar o sentido dessa corrente usando a regra da mão direita, tá bom? Não se esqueça dessas informações. Então, nós temos aí uma espira, né, uma espira circular de raio R, centro O. A corrente está percorrendo por essa espira e o vetor de intensidade ele é perpendicular ao plano. Perpendicular ao plano. Observações. Se a corrente está antes, por exemplo, a corrente veio antes, né? Está entrando, significa o quê? Que quando a bolinha está fechada, no caso tem a bolinha pretinha no meio, significa que é campo para fora. Ou seja, a corrente está saindo, ok? Então, olha o sentido da corrente quando está saindo, certo? Do lado direito, ok? Agora observa a corrente para o campo quando a corrente está para dentro da espira. Então, para campos dentro da espira, a bolinha vai ter o X no meio, certo? E a corrente vai estar do lado direito, certo? Corrente do lado esquerdo, campo para fora. Corrente para o lado direito, campo para dentro. Se for campo para fora, vai ter o pontinho no meio. Se for campo para dentro, vai ter o sinal de X no meio. Ok? É importante que vocês tenham essa ideia. Quando que o campo vai ser para fora e quando que o campo vai ser para dentro, né? Lado direito, lado esquerdo. Para a direita, se a corrente está do lado direito, está entrando pela direita, campo para fora. Se a corrente está entrando pelo lado esquerdo, corrente para dentro, ok? Espero que vocês tenham entendido essa partezinha, mas é bem fácil de ser analisado. E como é que eu faço para calcular a intensidade do vetor indução magnética? No centro de uma espira de raio R, né? Como é que eu faço para calcular essa intensidade do vetor indução magnética?
A intensidade do vetor indução magnética é dada por essa fórmulazinha. Professor, essa relação é igualmente à relação anterior, né? É igualmente, só que lá nós tínhamos o quê? Nós tínhamos μ0 vezes I, 2π vezes o raio. Aqui a gente não tem o π. Ok? Quando a espira é circular, não tem π no denominador. Nós vamos ter o vetor indução, que é o B, ok? Nós iremos ter esse μ0. Quem é esse μ0? É a permeabilidade magnética do vácuo, né? Nós vamos ter a corrente, que é o I, dividido para 2 vezes o R, que é o raio, ok? Então, essa fórmula aí permite calcular o vetor de indução magnética de uma espira circular, certo? Não se esqueça dessa fórmula. Observações. Quando tivermos N espiras iguais justas postas, bobina chata, o campo será N vezes mais intenso. Ok? Como assim, professor? Se eu tenho várias espiras, né? Basta eu calcular uma vez o valor do campo de indução magnética e multiplicar pela quantidade de espiras que eu tenho. Por exemplo, o vetor campo magnético vai ser N vezes μ0 vezes I sobre 2 vezes o raio. Né? Esse N é o número de vezes, é o número de espiras circulares que nós temos para calcular o vetor indução. Ok? Então, como falei para vocês, basta você calcular o vetor indução uma vez, depois multiplicar pela quantidade de espira que tem. Professor, o problema vai trazer essas informações? O problema vai dizer que, tantas espiras. Vai. O problema vai dar essas informações para vocês. Ou a quantidade de espiras, certo? Exercício resolvido. Vamos ver aqui a primeira aplicação para a gente entender melhor como que se calcula, como que identifica se é para fora, se é para dentro, se a corrente está entrando, está saindo, enfim. Vamos lá. A esfera metálica mostrada ao lado tem raio 8π centímetro e é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 20 ampere. No sentido indicado da figura, represente o vetor indução magnética B no centro O da espira e calcule sua intensidade. Considere que o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por vezes metros por ampere. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal? Tirar os dados. Não tem por onde correr. Essa é a figura que ele está dizendo no problema, ok? Observa aqui, pessoal, que nessa figura aí, a corrente, ela está entrando ou ela está saindo? O que vocês acham? O que vocês acham nessa informação aí que está dando na figura? Né? Campo para fora ou campo para dentro? Nesse caso aí, campo para dentro. Observa aí, pessoal, que a corrente está entrando, né? Campo para dentro e depois saindo do outro lado, ok? É assim que a gente vai analisar se é para fora ou... Os dados, ele te deu a corrente, que é 20 amperes, o R 8π centímetro, μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7. Ok? O que a gente pode analisar aqui, pessoal? Quais são as informações que nós temos? Nós já temos os dados. Qual é o próximo passo que a gente vai analisar aí? O próximo passo, no caso, é substituir na fórmula, né? Solução, né? É substituir na fórmula e verificar as informações adequadas. Solução. De acordo com a regra da mão direita, o vetor B é perpendicular ao plano, óbvio, da figura, e está entrando por ele. É o que nós estamos vendo aí, ó. Está campo para dentro, está entrando, a corrente está entrando, então vai ter o sinal de vezes, né? A multiplicaçãozinha no círculo, ok? Por quê, pessoal? Porque a corrente ela está do lado direito ou do lado esquerdo? Lado esquerdo, né? Então, por isso que está campo para dentro da espira, ok? E vamos calcular o vetor campo magnético. Substituindo o μ0 por 4π vezes 10 a menos 7, vezes o I, que é 20, dividido por 2 vezes o raio, que é 8π. Fazendo as operações adequadas, cancelei o π com π, peguei esse 4, multipliquei com 20, que deu 80, repeti 10 a menos 7. Multipliquei o 2 com 8, que deu 16. Então, ficou 80 vezes 10 a menos 7, dividido por 16.
Logo, o meu vetor vai ser 80 dividido por 16 é 5. Repetir a base 10. 10 lá. Muito fácil, né? Bem simples. Só substituir na fórmula e fazer as operações. Certo? Esse foi meu primeiro exemplo. Segundo exemplo. Marque a alternativa que melhor representa o vetor indução magnética B no ponto P, gerado pela corrente elétrica que percorre o condutor retilíneo da figura abaixo. Então, nós temos essa figura. O que vocês estão imaginando? Será que a corrente está entrando para dentro ou para fora? O que vocês acham? Aí nós temos a letra A, letra B, letra C, letra D e a letra E. Então, marca a alternativa que melhor representa o vetor indução. O vetor indução. Né? O vetor indução. Eu não estou me referindo a, como eu posso dizer, a corrente elétrica. Né? O que melhor representa o vetor indução. Então, vamos lá na solução. De acordo com a regra da mão direita, posicionamos o polegar no sentido da corrente, pessoal. No sentido da corrente. Pega esse traço vertical, segura com a mão. A corrente, né, e os demais. O que a gente vai analisar aqui? Posiciona o polegar no sentido da corrente elétrica e os demais dedos representam o vetor indução. Né? Os demais dedos estão representando o vetor indução. Então, nesse ponto P, pela regra, temos vetor saindo. Temos o vetor saindo. Então, alternativa B. Então, nesse caso aí, o vetor está saindo. Então, no caso, é esse Bzinho, o vetor B, com a seta no sentido da corrente. Tudo bem? Tranquilo? Bem fácil, né? Espero que vocês tenham entendido essa questão 2. Pessoal, exercício de fixação. Fica aí esse exercício número 1 para vocês resolverem no caderno de vocês. Passe para o caderno, pratiquem, façam todas as informações e anotações, né, necessárias. É importante que, quando uma medida estiver em centímetro, transforme em metro, pessoal, para poder combinar no caso, o M0, né? Que é a condutibilidade, ok? Tem o primeiro exemplo. Temos o segundo exemplo. Tá? Façam com bastante atenção, com bastante calma, né, para que vocês possam aprender melhor o conteúdo. E nós temos o terceiro exemplo, né, também que vocês precisam fazer. Resolvam, façam com atenção no caderno de vocês e bons estudos, certo? Espero que vocês tenham entendido a aula 3. Pratiquem, estudem. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção de todos. Vocês são capazes. Tchau, tchau, turma. Juízo, hein?